O Espírito de Deus pairava sobre as águas, águas da criação, águas que do céu nos vêm. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sou o diácono Antônio Garcia da Silva. Nasci e cresci e vivo até hoje aqui em Cafeara. Sou casado com Maria do Carmo da Silva. Ela também é ministra da Eucaristia, está de licença por motivo de doença. E temos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Temos 4 netos, 3 meninos e uma menina. E graças a Deus a gente está aqui nesse serviço da igreja, como preparador também para a catequese de pais e padrinho, e para que a gente possa realizar os batizados com mais segurança. Estamos no último encontro de preparação para o batismo dos nossos filhos, dos filhos de vocês. Fizemos um bonito caminho até aqui, com o profeta Samuel. Podemos afirmar que até aqui o Senhor nos conduziu e certamente Ele continuará nos conduzindo. Sabemos que também nós devemos nos esforçar, pois Deus nos comunicou de todos os seus bens, cumulou de todos os seus bens necessários para sermos sinais de sua participação e a participação dos nossos filhos da catequese. Oração inicial, página 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus estejam nesta casa. Bendito seja Deus que habitou entre nós. Abri, Senhor, os nossos ouvidos e os nossos corações. Para compreendermos a vossa vontade. Dai-nos, Senhor, disposição e sabedoria. Para vivermos frutuosamente nossa vida cristã. Aumentai, Senhor, a nossa fé e o nosso amor. Para que o nosso coração vos possa amar e servir. Queremos abrir a nossa alma para acolhermos a vossa graça em nossa vida e dispormos generosamente ao vosso serviço. Voltamos então às orações a seguir. Nós podemos então rezar uma das 3, não é? Voltamos à página 32. A palavra de Deus nos orienta. Nós vamos agora ler um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 3, depois o 5 e o 6, o 11 ao 17. Neste evangelho nós vamos ver que João Batista batiza Jesus no Rio Jordão, como ele estava fazendo, batizando todos aqueles que se convertiam. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ao encontro de João. Confessavam os próprios pecados e João os batizava no Rio Jordão. Eu batizo vocês com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito e com fogo. Ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher o seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurou impedi-lo, dizendo: sou eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: por enquanto deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, que muito me agrada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Pois é, meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui diante da palavra de Deus, que nos diz hoje, de João Batista, o precursor, aquele que veio na frente de Jesus. Ele nasceu alguns meses antes de Jesus. Ele veio para conscientizar o povo, conscientizar as pessoas da vinda do Filho de Deus, daquilo que ele ia fazer aqui na terra, aquilo que ele ia pregar e que conscientizar para que as pessoas ficassem cientes de que Deus viria, de que Jesus viria, que já estava no meio de nós, mas ainda não tinha começado a sua vida de pregação. Então nós vimos aqui que quando Jesus veio a João para ser batizado, João não estava assim achando que seria certo, não queria batizar Jesus. Ele disse, eu que deveria ser batizado por você, e você vem para que eu batize você? Mas aí o que Jesus disse? Respondeu, por enquanto deixa como está. Porque Jesus veio para melhorar as coisas, melhorar a lei, não para mudar as leis, não para impor coisas impossíveis, porque naquele tempo as leis eram quase que impossíveis de ser cumpridas. E Jesus veio para separar, que nós vemos aqui, por enquanto, depois de ser batizado. Aí Jesus logo saiu da água. E nós vimos que daí, daquele momento, apareceu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba, e Jesus estava sendo batizado, e a voz de Deus veio assim, este é meu filho amado, que muito me agrada. Nós vimos que aqui, nós estamos vendo aqui, acho que dá para pegar o batismo de Jesus. Ali nós vemos as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Jesus sendo batizado, o Espírito de Deus descendo sobre Jesus, como uma pomba sobre Jesus, e a palavra de Deus, este é o meu filho muito amado, que muito me agrada. Nós participamos aqui de uma cena real, uma cena verdadeira, uma cena que nos inspira muito, e deve inspirar vocês, pais e padrinhos, principalmente os pais, de trazer seus filhos para o batismo, de vir com seus filhos, apresentar os seus filhos na Igreja Católica para ser batizado. E é aquilo que a gente sempre diz, o pai e a mãe são os primeiros responsáveis pelos seus filhos, são os primeiros catequistas dos seus filhos, devem cuidar da vida dessa criança, da saúde dessa criança, do corpo, principalmente da saúde da alma. Essa criança deve crescer para Jesus, sabendo, conhecendo os caminhos a seguir, sabendo, procurando ajudar de todas as maneiras na catequese desses filhos. Os pais são os primeiros catequistas dos filhos, nós sabemos disso. Quando os filhos vão para a catequese, já deve ir com uma noção do que está fazendo, já deve ir sabendo que Deus existe e que nós precisamos seguir esse Deus. Portanto, pais, na falta talvez do pai ou da mãe, na necessidade, o padrinho e a madrinha é responsável para que seja feito para que seja passado esse conhecimento para as crianças. Pois é, então, gente, vamos com muita fé, com muita esperança, educar os nossos filhos para Jesus Cristo, educar os nossos filhos para a sociedade, porque o filho bem educado na Igreja Católica, ele vai ser um bom cristão, ele vai ser um bom cidadão, e vai viver como filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu vou deixar aqui algumas perguntas para que vocês, quando estiverem vendo esse vídeo, vocês meditar, vocês podem até responder entre vocês, porque vocês vão ter que se reunir entre pai, mãe, padrinho e madrinha de uma criança, no mínimo 4 ou 5 pessoas. Se tiverem madrinha ou padrinho de consagração, é bom que participe também. Então vocês vão ver que tem assim, umas perguntinhas para vocês meditar sobre isso no coração de vocês. Qual o sentido de Jesus ter pedido o batismo a João? Como nossos gestos, palavras e sinais podem indicar a presença de Deus? Vemos a igreja como sacramento de Deus, da qual também nós fazemos parte.
Então fica aí essas perguntas para que vocês meditem no coração de vocês, para que vocês conversem entre si e procurem resolver e entender bem o que está sendo perguntado para vocês. Entender bem o que é o batismo, entender bem o que é aquilo que Deus nos pede. Agora nós pedimos a ajuda dos nossos companheiros de trabalho na igreja aqui do Marcos e da Deusa para fazer esta oração. Somos comunicadores. Nossa comunicação é complexa e infinita em sua expressividade. Servimos-nos de vários comunicantes que estreitam as relações entre nós, com o mundo e com Deus. São sinais, símbolos e ações que tornam nossa comunicação eficaz. Empregamos as palavras, sinais sonoros que carregam um significado e necessitam ser compreendidos por quem expressa e por quem ouve. Utilizamos gestos, expressões corporais e posturas que falam de nós, de nosso estado interior, de nossa disposição e de sentimentos. A linguagem escrita é também composta de sinais gráficos, sinais que exigem familiaridade, relação, para serem apropriadas e comunicar. Comunicamos e colhemos o significado da comunicação das pessoas, do mundo, das coisas e de Deus. O sinal, o símbolo, o modo, o lugar, o tempo, o gesto, as palavras, tudo comunica uma mensagem e que pode ser acolhida de infinitos modos. Numa celebração sacramental também é assim. O lugar, os objetos empregados, os gestos, as palavras, os sinais e símbolos. Tudo é expressão de uma ação intencional que comunicamos a partir do olhar da fé. Os ritos de uma celebração litúrgica se destinam ao diálogo de Deus conosco e nosso com Ele. Deus nos comunica a sua graça e nós comunicamos nosso acolhimento através do louvor e da gratidão, expressos na celebração e na vida. Passaremos então aos ritos do batismo, como se faz o batismo, como se procede no batismo, acompanhando passo a passo aquilo que acontece durante o batismo aqui na igreja. Então nós temos aqui a parte da chegada. Na chegada e na entrada, o significado a gente vai receber o pessoal lá na entrada. Daí, depois da chegada, uma saudação, uma conversa informal ali com o pessoal. Nós vemos depois a saudação, a saudação, que nós vamos saudar todos também. E a apresentação da criança para o batismo vai ser feita tudo ali na porta da igreja. Então a gente vai prosseguindo assim. Aí a gente, lá na porta da igreja ainda, eu vou dizer, queridos pais, vocês transmitiram a vida a esta criança e a receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Aí eu pergunto, qual o nome que vocês escolheram para essa criança? Para ela ou para ele? Esse momento é interessante. A gente que está acostumado na catequese, a gente que está sempre... Eu sempre ministro o batismo aqui, a gente vê que na hora que eu pergunto assim, que nome vocês escolheram para essa criança? Assim, tudo bem, eles respondem direitinho, sem problema nenhum, mas daí vem depois, aqui mais para frente, aí a gente tem mais uma oração, que nós dizemos assim, bendito seja Deus para sempre, e depois eu vou continuo conversando com eles. Queridos pais, o que pedem a igreja de Deus para seu filho ou sua filha, é esse momento que é bastante crítico para as pessoas que vêm participar, batizar seu filho, que não teve uma boa preparação, ou não teve talvez preparação. Aí vem aquele momento, o marido olha para a esposa olha para o marido, a comunidade fica assim, e não sabem responder, infelizmente se atrapalham, não sabem responder. O batismo, aí a gente fala, o batismo, aí todos falam. Aí então a gente vai ver mais uma oração pelo batismo. Essa criança vai fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos, vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Vocês têm que responder, sim, queremos, sim, queremos. Aí vamos falar aos padrinhos, você padrinho e madrinha, estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão?
Sim, estamos conscientes disso, vamos colaborar. Então respondemos só assim, sim, estamos. Aí pergunto para a comunidade também a mesma coisa, eles vão responder, sim, estamos. Vocês querem que essa criança cresça na fé e no amor de Deus? Sim. Aí passa o momento do sinal da cruz. O sinal da cruz é um momento que após o diálogo, quem preside faz o sinal da cruz. Então tá, sinalizando a sua presença do Cristo Redentor. Marcar alguém significa pertencer. A marca da cruz nos lembra o sacrifício pelo qual Jesus salvou-nos com a sua misericórdia. Com a misericórdia do Pai. A cruz significa também todo o sacrifício que fazemos para respondermos a fidelidade a Deus. Aí então a gente vai lá. Eu vou fazer o sinal da cruz, conversando com o pessoal. Eu vou fazer o sinal da cruz na testa do seu filho, que eu vou ler e depois vocês fazem o mesmo. Nosso sinal é o sinal da cruz. Por isso vamos marcar esta criança com o sinal do Cristo Salvador. Assim, fulano, ou José, ou João, nós te acolhemos à comunidade cristã. Então, também o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha faz o sinal da cruz na testa da criança. Daí tem uma oração que nós fazemos também depois desse sinal da cruz. Aí então, depois do sinal da cruz, que é lá ainda na porta da igreja, aí nós vem para frente, aqui onde está a pia batismal, no caso, aonde vai ser procedido o batismo. Nós temos aqui sempre preparado uma mesinha com água benta, com o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos, a toalhinha, enfim, tudo do jeito ali. Aí então a gente já vem, essa oração já é feita aqui, faz uma oração aqui na frente do altar. Depois então dessa oração, eu não vou fazer agora, mas é uma oração que a gente faz antes da liturgia da palavra. Aí então depois a gente vai à liturgia da palavra. A gente vai ler um evangelho, a gente escolhe um evangelho que fala do batismo. Geralmente esse evangelho que eu acabei de ler agora, a gente lê. Depois do evangelho, a gente faz uma pequena homilia, exortando os pais, pedindo aos pais para que sejam fiéis ao santo evangelho, para que sejam pais conscientes que os pais devem levar seus filhos para a igreja, os pais devem ir junto com seus filhos, porque não adianta nada mandar, vai para a igreja, talvez quando é pequeno até o filho, pode ser que o filho vai para a igreja, o filho vai crescendo, ele vai vendo que aquilo não está certo, eu vou, a minha mãe me manda para a igreja, e meus pais não vão para a igreja, e isso é um mau exemplo, e nós temos que dar bons exemplos para os nossos filhos. Nós temos que fazer que nossos filhos cresçam caminhando retamente o caminho de Deus, mas nós temos que estar caminhando junto com eles, para quando eles se tornarem adultos, quando estiver cuidando da sua própria vida, eles possam seguir aquilo que aprendeu enquanto pequeno. Porque o futuro dos nossos filhos, tanto moral como religioso, profissional, tem tudo assim, depende muito daquilo que eles vão aprender enquanto pequeno. E aonde se ensina corretamente é na Igreja Católica, onde Deus está sempre presente, nos orientando, para que a gente possa, com certeza, orientar os nossos filhos. Então, depois de uma pequena homilia, vem a oração dos fiéis. A cada pedido que eu faço, assim, na oração dos fiéis, vocês, os pais e padrinhos, respondem: lembrai-vos, Senhor, com força, responder alto, responder firme. Então, assim, todas, aí deve ser os 4 ou 5 pedidos que se faz. Depois a gente vem fazer a invocação de alguns santos da igreja, santos e santas de Deus. Ao final do nome de cada santo, vocês respondem: rogai por nós. Isso daí é bem forte também. Aí depois tem uma oração, e aquele a gente vai fazer uma oração, que essa oração eu vou fazer para vocês verem, que chegando no dia do batismo, vocês estejam mais cientes das coisas. Ó Pai, Senhor da vida, enviaste vosso Filho ao mundo para libertar da escravidão e do pecado e da morte. Lembrai-vos desta criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a do poder das trevas, dai-lhe a força do Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como vosso filho ou vossa filha, no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre. Porque nós sabemos, gente, que o batismo
vai libertar o seu filho, a sua filha, do pecado original. O pecado de origem, ali será perdoado. Depois destas orações, aí nós vemos a unção pré-batismal. O óleo dos catecúmenos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para fazer uma pequena explicação. O óleo é desde a antiguidade usado para curar doença e para ungir aqueles que se tornavam reis ou sacerdotes. O óleo dos catecúmenos simboliza a ajuda de Deus para que o batizado, ou batizando, se abra a sua palavra e a sua graça, iniciando um caminho de conversão, com disposição interior, com o coração cheio de amor e cheio de fé. Aí então a gente vai pedir para a mãe, ou a madrinha, abrir a criança, o peitinho da criança, deixar livre, e eu, com o óleo, vou dizer estas palavras: o Cristo Salvador te dê a sua força, que Ele penetre em tua vida como este óleo no teu peito. Aí eu vou ungir o peitinho da criança, bastante óleo, ungir bem ungido o peitinho da criança com o óleo dos catecúmenos. Depois disso daí, vem a liturgia sacramental. A liturgia sacramental tem aqui uma ladainha e tal, mas a gente não é orientado a não fazer essa ladainha, porque se torna muito comprido. Então depois vem uma oração sobre a água, aí esta oração que a gente faz assim também: meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre esta criança. Então daí, como a gente usa a água que é benta no sábado santo, não é na festa do sábado santo, na festa do fogo ali fora e tal, da igreja, e que a gente faz, e a bênção da água será feita ali. Que nós usamos a água benta que nós temos aqui na igreja. Então não é necessário fazer essas orações para que a água seja benta. Nós só fazemos aqui, olha: bendito seja Deus, Criador de todas as águas, sobre as águas primeiras firmaste o universo habitável. Povoaste as águas e a terra com vossas criaturas. Aí vocês respondem forte: fontes de água viva, bendizei ao Senhor. Aí tem mais alguns trechos desta oração, alguns versos desta oração. Vocês sempre respondem a mesma coisa. Ao final de cada verso desse, você responde: fonte de água viva, bendizei ao Senhor. Daí então a gente passa para as promessas do batismo. Então a gente vai primeiro renunciar ao pecado, renunciar tudo que é mal. Eu vou fazer esta oração aqui, olha: queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renove agora as suas promessas batismais. Então nós passamos as promessas do batismo, aonde nós vamos conversar, e eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro a gente vai renunciar ao pecado, à tentação do demônio, tudo aquilo que nos causa desunião. Então eu vou perguntar, tem uma oração no finalzinho dela, eu vou perguntar: para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Todos respondem forte e firme: renunciamos. Não, renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam tudo que causa desunião? Renuncio. E assim por diante. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam o demônio, o autor e o princípio do pecado? Renuncio. Terminando essa parte aqui, nós vamos entrar na parte do creio, que diz assim: vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês vão responder: creio, bem firme, bem forte. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Vocês vão dizer: creio. Creia, porque é uma coisa pessoal minha. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos, em razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Vocês respondem: demos graças a Deus. Daí eu venho fazer uma pergunta: vocês querem que o filho de vocês, o José, seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Aí então vocês dizem: agora sim, queremos. Daí então a gente vai passar para o batismo. A gente tem tudo preparado numa mesinha ali: a água batismal,
a toalhinha branca, uma bandeja com água e uma bacia para a água não cair, para a água benta não cair no chão. Aí a gente pede para a madrinha segurar a criança, o padrinho, no caso, segurar aquela bandejinha debaixo da cabeça da criança. A mãe fica com a toalhinha, porque quando a gente despeja água na cabeça da criança, vê as 3 vezes, a mãe possa enxugar rápido. Então eu vou proferir essas palavras com água benta. José, eu te batizo em nome do Pai, despejo um pouco de água na cabeça da criança, e do Filho, outra porção de água na cabeça da criança, e do Espírito Santo, aí a terceira porção. Aí aconteceu o batismo. A criança está batizada, a criança agora faz parte da grande família de Deus, faz parte do banquete celeste que está preparado para cada um de nós. Aí nós vamos viver aquela vida de cristão, ainda é criança, mas os pais, como eu já disse, têm a obrigação de orientar as crianças na fé. Daí vem a unção com o óleo do crisma. Daí então eu faço uma oração, que é essa aqui, ó. Querida criança, pelo batismo de Deus, Pai, te libertou do pecado. E renasceste pela água e pelo Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus. Que Ele te consagre com o óleo santo, para que, inserida em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Aí eu vou ungir a criança na testa, bastante óleo, ungir na testa da criança, fazer o sinal da cruz na testa da criança, com o óleo do crisma. Deixa eu ver aqui uma coisa, olha, a unção com o óleo do crisma, este óleo significa o dom do Espírito Santo, ao que acaba de ser revestido de Cristo. Ele é agora ungido do Espírito Santo. Depois nós vem aqui a veste batismal. Então, é o rito da veste batismal, após o rito da água, o batizado pode ser, o batizado pode ser vestido com uma roupa branca, sinal de que ele vestiu-se de Cristo. Geralmente as crianças já vêm para o batismo com roupa branca, uma roupinha branca. Quando não vem com uma roupa branca, a gente sempre tem reservado uma toalha branquinha, coloca em cima da criança para fazer esta oração. Nasceste de novo e foste revestido do Cristo, por isso trazes a veste batismal. Que teus pais e padrinhos te ajudem por palavra e exemplo a conservar a dignidade de filho e filha de Deus até a vida eterna. Daí, depois então desta oração, depois de ter acertado todas as coisas, está tudo normal, tudo no jeito, a gente vai ver aqui o rito da luz, o rito da vela, a vela acesa. A vela significa Jesus Cristo, a vela significa que Jesus é a nossa luz, que Jesus é o nosso guia, que Jesus é que nos conduz na luz eterna. Então aí eu peço, nessa hora, para o pai da criança, se o pai da criança não puder estar presente, a gente pede para o padrinho, para que venha aqui no círio pascal, que vai estar aceso aqui do lado, acenda aquela vela no círio pascal, e fica do lado da criança, e a gente vai ver assim, eis a luz de Cristo. Aí vocês, pais e padrinho, respondem, demos graças a Deus. Então tá, aí nós temos essa oração, olha, querida criança, foste iluminado por Cristo para te tornar luz do mundo, com a ajuda de teus pais e padrinhos, que caminhe como filho da luz. Amém. E nós, continuando, a gente vem os ritos complementares. Ritos complementares opcionais. Aqui, essa parte do sal que você coloca na boca da criança é uma opção, a gente aqui não fazemos. Aí eu vou até a criança, vou colocar a minha mão no ouvido da criança e na boca e vou dizer éfata, quer dizer abre-te, para que você possa, que o Senhor Jesus, que fez o surdo ouvir os mudos falar, te conceda que possa logo ouvir a palavra de Deus e professar sua fé para o louvor e glória de Deus Pai. Aí vocês respondem amém. Tem uma oração que é sobre a criança, que nós, depois de tudo isso daqui, nós vamos fazer a oração que já está nos ritos finais, oração sobre esta criança. Essa oração é bem bonitinha, quer ver? Esta criança que foi batizada é chamada em Cristo a viver plenamente como filha de Deus.
Para isso, ela precisa também ser fortalecida pelo Espírito Santo no sacramento da confirmação, da crisma, e alimentada na ceia do Senhor, primeira comunhão. Agora, ao redor dessa mesa, unido no Espírito Santo, recebe. Então, daí a gente reza o Pai Nosso. Todos juntos rezamos o Pai Nosso. E depois da oração do Pai Nosso, vem aquelas orações de bênção. A bênção, primeiro a bênção para a mãe, depois a bênção para o pai, depois a bênção para o padrinho e para a madrinha, e daí depois uma bênção para a comunidade, não é? E depois a gente já vem para a oração final, que é já falando que Deus sobre vós, aqui todos reunidos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, e ao final, e vocês respondem amém. Então, a partir desse momento, terminou o batismo. Aí tem pessoas que gostam e que usam a consagrar a criança e que traz uma madrinha ou padrinho para a consagração. Se tiver padrinho ou madrinha, ou padrinho ou a madrinha, fazemos a consagração, a madrinha segura a criança nos braços, a gente faz umas orações pedindo a Nossa Senhora proteção para aquela criança, entregar aquela criança nas mãos de Maria, para que Maria proteja, para que Maria tome conta dessa criança, e fazemos uma oração. No final rezamos uma Ave Maria, e aí então encerra o batismo, a consagração da criança. Então, nesse momento, eu sempre faço, antes de sairmos, de ser despedido, pessoal, eu gosto de conversar um pouquinho, orientar as pessoas, orientar os pais, orientar os padrinhos, sobre aquela criança, sobre o batismo, sobre a importância do batismo, sobre tudo aquilo que Deus pede para um pai e para uma mãe viver junto com seu filho, ser fiel a Deus, na educação do seu filho, porque a educação do seu filho, na fé cristã, na fé religiosa, o futuro dele é seguro, Aí vem então, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Vamos agora então, na página 41, a oração final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor e nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Ele encaminhe nossos passos e nos livre de todo mal. O Senhor proteja os que serão batizados e os façam verdadeiros filhos. Ele desperte o seu coração e os guie em seus caminhos. Seja Deus misericordioso com nossa família. Ele nos ensine a amar e a promover a paz. O Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção. E a sua face resplandeça sobre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, águas da criação, águas que do céu nos vêm, águas que fecundam o chão, águas do dilúvio e do